Bom dia, sétimo ano, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, professor Jean? Então, como foi falado, né, na última aula lá, no nosso último vídeo, hoje nós iremos fazer a correção da nossa terceira atividade do conteúdo de capoeira, tá bom? Então, essa atividade foi enviada para vocês no dia 23/9, ok, pessoal? Então, nós vamos só fazer uma pequena revisão. Na nossa primeira aula de capoeira, nós falamos um pouquinho sobre a sua origem, quem trouxe, quem criou, e como era praticada, correto? Na nossa segunda aula, segunda atividade, nós falamos um pouquinho sobre alguns locais que elas poderiam ser praticadas, locais públicos, locais particulares. Vimos também os instrumentos, né, que são utilizados na roda de capoeira, correto? E falamos um pouquinho sobre a questão da graduação, que nós sabemos que a graduação na capoeira, diferente do karatê e do judô, não é faixa, se usam cordões coloridos, correto? Então hoje vamos dar início aí à nossa correção, né? E hoje vamos falar um pouquinho, vivenciar um pouquinho dos golpes. Então assim, são os golpes básicos da capoeira. Que a capoeira, os golpes eles vão se reinventando. Então o mesmo golpe, ele tem o nível fácil, né? E o capoeirista, ele vai dominando esse movimento, entendeu? Então o movimento vai ficando mais difícil, tá? Então o grau de dificuldade de todos os movimentos da capoeira, dependendo do capoeirista, ele vai ficando mais difícil, ele vai aumentando, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloquei um pequeno texto, né, falando um pouquinho sobre os golpes da capoeira, né, os golpes básicos, tá bom? Então assim, sabemos do seu valor histórico já, né, que ele já é um valor histórico para a humanidade, né, que ele foi lá na primeira atividade lá nós vimos lá a Unesco, né, a Unesco, aquela agência lá, já falou, né, aquela organização falou que declarou a capoeira, né, como algo histórico, importante para a humanidade. Ok. Só que apesar da sua história, né, nós não podemos esquecer que a capoeira ela é uma arte marcial. Então, assim, apesar do seu valor histórico para a humanidade, quando se trata de cultura, né? E o que a capoeira representa, não podemos nos esquecer que a capoeira ainda é uma luta, ok, pessoal? Então, assim, sendo assim, a capoeira também ela tem seus golpes de artes marciais. Então, são golpes envolventes e acompanhados por músicas que os tornam únicos. Então, assim, diferente das outras artes marciais, né, a única arte marcial no mundo que ela é praticada com ritmos de música, né, de cantigas de roda, de instrumentos musicais, é a nossa capoeira, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, vamos vivenciar alguns golpinhos, né, alguns golpes básicos da capoeira, ok? Então aqui, o primeiro golpe que eu coloquei aqui foi a introdução, né? Ele não é exatamente um golpe, mas ele faz parte, né? Ele está dentro dos golpes da capoeira, né? Esse aqui é a ginga, ok? Então a ginga é aquele movimento que faz a marcação do jogo. E esse jogo é marcado com o toque do berimbau, ok, pessoal? Na ginga, como o capoeira faz a ginga? O capoeirista ele deve flexionar, né, levemente o corpo para frente, igual está mostrando a figura, com as pernas afastadas. E em seguida, levar a perna direita para trás, retornar à posição anterior. Depois você vai repetir esse mesmo movimento, mas usando a outra perna, a perna esquerda. Então a ginga, ela que faz a marcação do jogo da capoeira, tá bom? Então aqui tem a figura, aqui tem o passo a passo da ginga. Vocês podem observar, né? Que aqui a gente está falando aqui, eu estou falando para vocês, mas está aqui na figura. Eu coloquei 3 figuras de ginga, porque aqui está mostrando passo a passo desse movimento da capoeira. O movimento, a ginga é o movimento ou um golpe da capoeira, tá bom? Então esse aqui é o movimento da ginga. O segundo movimento ou golpe é o AU, né? Então, o que é o AU, professor? AU, alguns falam AU, mas ele tem um acento, né? AU, AU, ele nada mais é do que, ele parece um pouquinho aquela estrelinha que vocês dão lá na escola, lá no tatame, na quadra, né? O pessoal vocês estão brincando lá, e aí eu observei alguns alunos que têm a facilidade das estrelinhas, uns têm mais facilidade,
outros têm um pouquinho mais de dificuldade, mas basicamente ele é isso, né? O AU, apesar de não ser obrigatório, então esse é um movimento que na capoeira ele não é obrigatório, né? Mas ele pode ser realizado logo após o cumprimento da capoeira, tá bom? Dos capoeiristas. Então, logo após que os capoeiristas fazem o cumprimento para iniciar a gingada, a luta, eles podem executar a estrelinha, que é esse AU. Então, eu coloquei o movimento aqui, né? Aqui eu coloquei essas figuras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco imagens, e aqui está mostrando passo a passo. Para o pessoal que não tem muita facilidade, vocês podem fazer esses golpes, esse AU, ele mais básico. Como assim, professor? Utiliza mais os braços, né? Não levanta tanto as pernas para o alto, igual na figura 3. Pode fazer com os pés no chão. E com o passar do tempo que você for praticando nesse movimento, você vai levantando mais as pernas. Com o passar do tempo, vocês vão executar esse golpe tranquilo, ok? Lembrando que a AU é um golpe complexo, então é importante na execução desse golpe ter alguém do seu lado, principalmente um adulto responsável, tá? Esse AU é preciso com a estrelinha, já falei, né? Da ginástica. Então, assim, ele é um movimento da ginástica, né? Que foi colocado na capoeira, com outro nome, e ele é praticado de uma maneira, ele tem um pouquinho mais de dificuldade para executar esse movimento, ok? Depois do AU nós temos a bênção, né? Que é esse movimento aqui, ó. É basicamente um chute para frente, né? Então esse aqui é a bênção. Então o que é a bênção? Ele ocorre, né? A flexão do quadril pela perna de trás da ginga. Então na hora de gingar, na hora que você está gingando, você executa esse golpe, que é a bênção, né? Que é estendida à frente do corpo, formando um ângulo reto. É como se fosse acertar o adversário. Então, esse golpe aqui, a bênção, no movimento que você está gingando, que é aquela primeira figura que nós vimos ali, o primeiro movimento, vou voltar esse aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. Então, no momento que você estiver executando a ginga, tá bom? Tem a ginga, você vai executar também a bênção, que nada mais é que esse chute para frente, né? Você não acerta o adversário, mas ele dá a sensação como você fosse acertar o adversário, tá bom? Esse é o golpe. E podem olhar também aqui na nossa última atividade, na segunda atividade, eu falei muito sobre a questão da roupa, né? Dos capoeiristas. Então aqui já representa já a roupa, tá vendo? Então aqui a roupa dele é toda branca, certo? E aqui tem um cordão. E esse cordão aqui já está o quê? Demonstrando, né, que nível, qual categoria que esse capoeirista está, ok? E depois da bênção, nós vamos ver aqui a meia-lua de frente. Esse golpe aqui, desses dois que nós vimos aí, eu acho ele também tranquilo demais, né? Porque a meia-lua de frente, ele tem um passo a passo também, né? Então eles são 4 movimentos. Coloquei 4 figuras, né? São 4 movimentos. E na meia-lua de frente, enquanto o capoeira flexiona o quadril, ele vai estender a perna à frente do corpo, formando um ângulo reto, ok? Na direção do companheiro. Então, nunca ele vai fazer esse movimento, ele desenha uma meia-lua no ar, entendeu? De fora para dentro. Então, assim, você vai puxar a perna de fora para dentro, né? E vai fazer o formato de uma lua, de uma meia-lua, tá bom? Então, esse é o movimento. Ele é executado, ele tem 4, né, sequências para você terminar a execução dele, ok? E depois disso coloquei aqui apenas 3 questões, né? Falando um pouquinho sobre os golpes. Então vamos lá para a gente poder responder nossas questões. A questão 1, que fala assim: qual o golpe da capoeira que, apesar de não ser obrigatório, né, se parece com uma estrelinha? E eu pedi para que todos vocês praticassem ele em casa. Não foi? Então, nas 3 questões, eu estou perguntando alguma coisa e estou pedindo para que vocês pratiquem esse movimento em casa, mas com algum adulto do seu lado para te acompanhar no movimento, na execução, para te ajudar na execução, tá bom? Então, qual o golpe da capoeira que, apesar de não ser obrigatório, se parece com uma estrelinha? A resposta é o AU. AU, ok? Pode falar das duas maneiras.
Então esse au, au, esse é o golpe, né, que ele não é obrigatório na capoeira, ele não é obrigatório, mas ele se parece com uma estrelinha, tá bom? Questão número 2. Fala assim, qual movimento é responsável por fazer a marcação do jogo da capoeira? Vocês lembram aí que a gente acabou de falar sobre esse movimento? Esse movimento, ele acompanha, tá, a batida do berimbau. Então, o mestre vai lá tá tocando o berimbau, né? Então a ginga ele acompanha essa batida, ele faz a marcação do jogo da capoeira, né? Então, o nome desse golpe aqui, desse movimento é ginga, tá bom? Não se esqueça. Então, o movimento responsável por fazer a marcação do jogo da capoeira é a ginga, ok? E a número 3 fala assim, escreva o nome do movimento que desenha uma meia-lua no ar. Então, o movimento que desenha uma meia-lua no ar, né, é a meia-lua de frente, ok? Então, é esse movimento aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho aqui na imagem. Então, esse movimento, ele desenha uma meia-lua no ar, tá bom? E lembrando que nas 3 questões, eu pedi para que vocês, depois que respondessem, pudessem praticar esse movimento em casa. Então, alguns alunos me mandaram, né, vídeo, achei muito legal, muito criativo. Local macio também, né, quem me mandou aí não estava assim no cimento, estava na terra, tinha um que mandou na grama, então eu achei muito interessante. Vocês ouviram a nossa última aula, né, quando eu pedi para que vocês praticassem esse movimento, mas que pudesse ser praticado em local macio, porque igual foi para vocês, a capoeira ele tem muito movimento acrobático e você vai ter muito impacto ao solo, então é importante que esse impacto, né, que você, quando você for executar esse movimento, você execute em um local macio, para que você não possa sofrer nenhum tipo de lesão, contusão. Ok, pessoal? Então é isso aí, terminamos, né, a correção das nossas atividades, já corrigi a primeira, na última aula a segunda e hoje a nossa terceira atividade. Lembrando, vocês vão estudar essas 3 atividades para a nossa avaliação de bloco. Ok, pessoal? Então um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.